Com o objetivo de facilitar o sequenciamento do processo de análise de acidente, eu montei essa planilha. Nela você tem um passo a passo que vai te ajudar a levantar os dados, identificar determinadas situações e toda ela está alinhada com vários métodos. Método do queijo suíço, métodos do 4P, ativadores comportamentais e fatores humanos. Mas tudo aqui começa pela comissão. Montar uma comissão eficiente, envolvendo as pessoas que são estratégicas para ajudar no processo de análise e investigação de acidente. Grande parte da liderança deve estar envolvida quando possível. E entenda, o responsável pela análise é o líder da área onde ocorreu o acidente. Isso tem que estar muito claro para que ele esteja envolvido, porque grande parte dos processos, as evidências, os cheques vão passar pela gestão dele. Então, ele estar envolvido nesse processo é importante. Há determinadas situações que o líder ele não faz parte da comissão. Por quê? Dependendo da gravidade do evento, ele é pessoa de interesse. E ele talvez não queira mostrar algumas fragilidades que possam vir a surgir da gestão dele durante esse processo. Então, são dicas que a gente tem que ficar bastante atento. Participação de membros da CIPRO, outros operadores de turnos diferentes, pessoas que viram, supervisores, equipe de RH. A gente pode envolver. É importante que a formação da comissão garanta que as pessoas que realmente vão agregar, e não por disponibilidade. Então, o primeiro passo, forme a comissão. Geralmente, eu formo a comissão, já determino quem são os cargos e funções, já passo um e-mail ou já alinho diretamente com a liderança quem serão os membros da comissão e tudo isso ajuda durante esse processo. Na segunda aba, eu já entro para o processo de entrevista. Lembrando que você já colheu alguns depoimentos na primeira etapa, você fez suas anotações. Agora eu estou na etapa de planejamento. Na etapa de planejamento da entrevista, após convocar as pessoas, aqui é um modelo de um formulário, cada empresa pode ter o seu. Ele também fica disponível para que você possa editar, as informações apenas são sugeridas, e você vai conduzir o seu formulário de entrevista, seguindo aquela metodologia, perguntas abertas, perguntas específicas e, por último, se aplicável, perguntas fechadas. Lembrando, perguntas abertas, as pessoas contam história. Então, aqui, o colaborador vai contar toda a sua história. Mas é muita história, manda ele colocar no verso. Aqui, após o depoimento dele, você vai escrevendo com ele o que foi esse depoimento, onde ele traz uma descrição do relato. Aqui ele vai trazer uma breve descrição desse relato, pode ser escrita à mão e dar mais até evidência, ou anexar no verso a escrita dele e depois digitar. Então são formas aqui, mas o principal objetivo é que compreenda. Lembrando que nesse campo aqui eu estou coletando a informação dele. Ele não é o tratamento ainda da entrevista. Nesse processo eu também posso solicitar que ele, na escrita, no registro do depoimento dele, ele traga a opinião dele em relação ao que causou o evento, na opinião dele. Então ele vai trazer aqui, no dia a dia dele, vai trazer toda essa experiência e pode dar dicas importantes e a visão de quem realmente está no dia a dia. Ter a visão de quem estava utilizando o EPI ou não é só um requisito legal importante, mas deixar claro que é ele que tem que preencher isso. E aqui no próximo campo, você pergunta, né, quais as contribuições que ele deixaria para que o evento não voltasse a ocorrer. Né? Na visão dele, o que é que a gente deveria fazer, promover, o que é que a empresa deveria fazer de ação para que o evento não voltasse a ocorrer. Então ele traz uma visão geral de que foi o depoimento, ele traz a contribuição dele em relação ao que ele entende que foi a causa principal do evento. Aqui ele está contribuindo com ações. Então, quando a gente fala na comissão, o acidentado ele não precisa estar na comissão diretamente, mas eu envolvo ele continuadamente. Né?
E muitas empresas, dependendo do estágio de maturidade, colocam o acidentado na comissão para gerar aprendizado organizacional, deixando claro para a comissão que a postura de culpa não deve ser algo adotado. Então, esse é um momento aqui para a gente finalizar, fazer algumas perguntas, aí vem aquelas perguntas específicas, ou talvez binárias. Então, você, olha, entendi, você escreveu aqui, vi suas opiniões, contribuições, o que você achou, mas eu fiquei com dúvida em determinada situação. Aí você pode fazer essa pergunta aqui e vai escrevendo. Então, pode ser feito no aberto, depois você traz, depois você colhe a assinatura dele. Então, assim, essa é uma parte mais de protocolo, né, que a gente precisa ter e vai juntar com outros depoimentos, não é só o do acidentado, você vai juntar de outros colaboradores que fazem a mesma tarefa, como já foi dito, ou lideranças, qualquer pessoa que possa contribuir. E nesse contexto, depois eu pego os formulários e faço o tratamento para gerar gerar uma conclusão do que foi entendido mediante os depoimentos. Né? Gerar uma conclusão do que foi entendido mediante os depoimentos e as evidências. Seguindo, agora eu vou para a coleta de dados. Aqui eu vou identificar o colaborador, o seu tempo de empresa, quantos colaboradores você entrevistou, empregados, colaboradores, né? Muda de empresa para empresa. Quantos você entrevistou, tempo de empresa? Então, tem acidente que tem mais de uma pessoa envolvida no acidente, mais de um acidentado. Então, você vai trazer tudo isso aqui. Nessa aba eu trago o dado do acidentado e dos demais envolvidos no processo do acidente. Um outro operador que estava no local, enfim, eu vou estar trazendo esse perfil em relação ao tempo, né, mudança de função, tempo da empresa e tempo na função. Nesse campo aqui, a gente vai pegar mais dados. Tempo de empresa, tempo de função, se participou em DDS, se participou de determinada reunião, se ele estava com muita hora extra, se tinha relato de outros eventos abertos, alguns registros de cartão de segurança, né, de condições seguras, se já foi destaque em segurança, se é uma pessoa referência, se tem históricos de medidas disciplinares. Então, você levanta isso aqui tudo é editado para que você, nem tudo você talvez não tenha em sua empresa, ou tenha outros elementos aqui, ou práticas de gestão, e você vai alimentar aqui, porque isso vai ajudar durante esse processo. Os ativadores. Na aba dos ativadores, você vai buscar compreender qual foi o ativador do comportamento de risco. Lembrando, dos ativadores sociais, psicológicos, fisiológicos e cognitivos. Então, com base nesse conceito que você viu no outro módulo, você vai conseguir fazer perguntas. Esse comportamento aqui foi em consequência de alguma situação? Lembra, não faz inquisição, não pergunta por quê, quem. Vai mergulhando para que ele traga as informações contando história. É uma prática, como é que isso acontece no dia a dia? Explica um pouco mais para mim. Então, você vai ver situações de cognitivo, sociais, fisiológicos e assim por diante. Isso ajuda muito, porque você está entendendo o porquê da tomada de decisão ou do comportamento de risco. Simulações. Simulações. Nem sempre a gente só ter o relato vai trazer compreensão ao evento. Então, muitas vezes eu vou fazer um sequenciamento de simulações, registros fotográficos, numa sequência que eu compreenda o que ocorreu em cada fase, em cada etapa. Às vezes, nem sempre um registro fotográfico ajuda. Então, eu crio uma simulação, um movimento gráfico, verifico se tem como fazer com um outro colaborador, tipo uma filmagem. Então, quando eu faço os registros fotográficos, eu, quando possível, levo o colaborador, quando não tem cheque de câmeras, e me diz aí o passo a passo. Ah, primeiro eu fiz isso, segundo eu fiz isso, depois eu fiz isso. Eu vou registrando, porque a sequência deve ser organizada de modo que qualquer pessoa, mesmo não envolvida no acidente, compreenda. Lembre-se, muitas das vezes a gente tem que coletar o registro fotográfico com fotos abertas, depois eu vou fechando essa foto até o momento da lesão. Então, às vezes a gente vai lá ter uma foto lá do dano que houve da colisão de uma parte, então não é isso. Eu preciso dar uma visão
do ambiente. Qual ambiente que ele estava inserido? Então, traz uma foto aberta, que eu consiga ver pessoas, máquinas, a interação geral. Depois eu trago uma foto mais no setor, na atividade que ele estava inserido. Depois, mais naquele passo da tarefa que culminou no acidente, ou no acidente, consequentemente, na lesão. Então, esse é um ponto. Aí sim, só consigo chegar na cronologia, montar a minha cronologia, depois que eu passei por essas áreas. Lembra que a minha cronologia, eu vou olhar desde o momento que ele entrou, mas assim, não precisa se ater a momentos do tipo, eu entrei, tomei café, então não é essa a proposta. Então, ele participou do DDS, ele recebeu as instruções, com quem, qual foi a tarefa do dia, ele fez a avaliação de risco, então sempre tem uma sequência inicial muito similar, né? Então, sempre tem uma sequência inicial muito similar entre participar do DDS, receber a instrução do dia, diálogos que ocorreram naquele dia, se ele sinalizou algum problema pessoal ou não para alguém, para algum colega ou para o líder, a avaliação de risco. Então, antes de qualquer tarefa, espera-se se ter uma avaliação de risco. Como foi essa avaliação de risco? O que ela dizia? O que aconteceu? O que aconteceu ao longo da tarefa? Se mudou alguma coisa? Se precisava ter uma modificação na avaliação de risco? O que é que mudou na tarefa em relação ao planejado? As interações que aconteceram. Então você vai criar a tua cronologia do evento para que realmente você compreenda os fatos. E aqui eu ainda não estou com todas as coletas feitas, então, mas me dá muita clareza, principalmente para uma comunicação inicial, construção daquele texto que a gente já falou, né? Com base na cronologia. Na aba 7, nós temos um caderno de verificação construído com base na metodologia do 4P. Nele, você vai ter um roteiro de itens que você precisa, no mínimo, verificar ao longo da sua coleta de dados. Os itens podem ser modificados conforme modelo de gestão, prática, a realidade da sua organização. Para cada item verificado, eu marco um X. Verifiquei o item. Se tem algum ponto de observação naquele item, você traz aqui. Então, itens que eu não verifiquei, eu não preciso marcar. Eu só vou marcar os itens verificados. Porque eu posso ter itens que não se aplicam. Esses blocos que identificam na sequência do 4P estão para pessoas, o ambiente, então você vai ter itens de verificação relacionados ao ambiente, máquinas, ferramentas e dispositivos, padrões de trabalho, instruções e procedimentos, e fazer algum comentário quando aplicado. Você vai marcar um X nos itens que você verificou. Itens NA não necessariamente precisa marcar, então a gente vai trazer direto ao ponto, ser mais prático. Aqui você tem toda a metodologia do 4P estruturada de acordo com a tua realidade. Desse modo, a gente sai da teoria e vai para a prática, aplicando a metodologia com a realidade do dia a dia da empresa. Mais uma vez, na aba 8, a gente traz algumas sequências de fotos, registros, desenhos, manuais, parte de procedimentos, então tudo isso sequenciado. Mas é importante que cada item aqui, depois você tem que fazer conexão com a cronologia, senão ele fica solto. Então, eu vou fazer esse levantamento e na hora que eu vou montar minha apresentação, tudo isso vai estar lá. Na aba 9, eu estou identificando os perigos, barreiras e controles. O que poderia ter evitado o acidente? Se esse risco já é algo conhecido, então você tem situação de risco relacionada. O que ocorreu? Foi uma batida contra, foi uma queda de diferença de nível. Essa situação de perigo estava mapeada na área, seja no seu inventário de risco, seja na APR. Se o risco já estava identificado, então tem um gerenciamento. Na avaliação, esse risco era alto, então muitas ferramentas de APR, APT, não trabalha. Lembra de trazer o conceito de potencial para as nossas ferramentas, os conceitos? Então, potencialmente era um evento alto, a avaliação de risco, como a gente está falando, ela vai para uma classificação. Se ela é alto, se é baixo, independente do modelo que você vem usar. Então, se esse risco era um risco alto naquela tarefa, declarado pelo inventário, quais eram as barreiras que estavam implementadas? Nessa situação, foi identificado lá que o colaborador era treinado. Ele é uma barreira? Sim.
Ela estava presente? Sim, mas é uma barreira sistêmica, né? É uma barreira não tão direcionada, né? Padrões, barreiras sistêmicas, padronização, treinamento, e ela não foi efetiva suficiente para evitar o acidente. Apesar das pessoas estarem treinadas, isso não fez com que o acidente deixasse de acontecer. Existia outra barreira, controle, implementada, que sim, na avaliação de risco tinha o bloqueio, foi implantado o bloqueio. Esse bloqueio que estava contemplado em procedimento, exigido para que apareça bloqueio que está contemplado em procedimento, sendo um item obrigatório para ser inserido na avaliação de risco. Mas identifiquei que o bloqueio estava ausente, ou seja, apesar dele estar procedimentado, na linha de frente não foi executado. Consequentemente, uma barreira que era uma condição física, ela não foi efetiva porque não foi executada. Isso é importante. Chegou na área, no ambiente onde ocorreu o acidente, quais as barreiras estavam lá existentes que poderiam contribuir para a prevenção daquele acidente. O que falhou em relação a barreiras e controles? Essa aba 9 traz essa proposta e ajuda bastante a você compreender os cenários. Na aba 10, algumas empresas trabalham com o conceito de atividades críticas, né? Atividades de alto potencial. E ela já lista para que essas atividades de alto potencial tenham regras e procedimentos específicos. Se não existe isso dentro da sua empresa, lembra lá do conceito do PCIF? Quando a gente implanta o PCIF, trabalhar atividades críticas, processos críticos, organizar isso em sequenciamento, processos, tarefas. Você lembra do PCIF? Então, essa é mais uma estratégia, pois o PCIF não pode ter a mesma estratégia de trabalho dos demais riscos. Então, muitas empresas implantam as atividades críticas, protocolos para atividades críticas, e esses protocolos estão procedimentados porque estão relacionados aos eventos mais complexos, fatais, críticos, e esses protocolos determinam passos, barreiras, mediante essas atividades críticas. Lembrando, o PCIF não pode ter a mesma estratégia dos demais eventos de risco de menor potencial. E assim eu identifico claramente. Se eu não tenho PCIF, você pode ter um requisito de norma. Então, a NR35, que eu estou falando do item de norma, que tenha relação a um alto potencial. A ideia aqui não é trazer legislação, mas é trazer que aquele item existe porque ele tem um potencial em relação ao que ocorreu, certo? Que poderia ter evitado isso aí, poderia, com aquele bloqueio, com aquela rede de proteção que já está normatizada que deveria existir, o acidente não aconteceria, ele seria contingenciado e a lesão, caso viesse a ocorrer, seria a menor possível. Aba constatação. Na aba constatação, ao longo do processo de análise e investigação de acidentes, você vai identificar outros fatores que não têm a ver diretamente com um evento, com um acidente ocorrido, mas que você identificou outra situação de risco, seja pelas entrevistas e depoimentos, evidências levantadas e ao decorrer do cheque de campo que você identificou. Então, você vai constatar que as equipes já não tinham treinamento, que alguma barreira foi substituída por outra menos eficaz. Então, aqui eu trago as constatações. As constatações são itens que não estão relacionados diretamente com o acidente, mas que ao longo do processo você identificou essas oportunidades e assim gera um aprendizado organizacional. Já me antecipo a uma situação de risco, prevenindo um outro acidente. Na aba 12, a gente está falando sobre a TASC. Conforme a gente falou no último módulo, a TASC é uma técnica que classifica todas as suas evidências, ou seja, você já passou pela etapa de cronologia, entrevista, você já levantou os dados, você já identificou os riscos, você já constatou outros cenários de risco, e a pergunta que fica é, onde estão as falhas dentro da estrutura da empresa, relacionada à governança, liderança, o indivíduo, fatores ergonômicos, ativadores comportamentais. Por que isso é importante? Numa análise crítica, você consegue categorizar e perceber o que mais causa acidente dentro do teu processo. Quais são
as categorias, itens de ergonomia que me causam muito acidente. Meus acidentes têm um perfil voltado a muitas falhas na organização da tarefa. Então, essa aba aqui, ela é uma aba de categorização. Ela vai me ajudar a entender aonde ocorreu as falhas, em que nível hierárquico ela ocorreu, ela está relacionada à teoria do queijo suíço, ativadores comportamentais. Tudo que eu levantei, eu vou estar categorizando agora. Isso vai me ajudar demais na hora que eu for compreender a lógica dos meus eventos. Nesse momento eu não vou falar da aba 13 e 14, porque nós vamos ter um exercício prático onde você vai montar todo o processo de análise seguindo esse sequenciamento usando o método. Na aba 15, eu estou falando da eficácia do meu plano de ação de acordo com a hierarquia de controle. Então, eliminação, substituição. Então, vou estar olhando se o que eu ofereço como medida preventiva vai eliminar ou não a recorrência desse evento. Então, imagina que a situação de risco do evento foi muito alta, você criou uma série de ações, então vou criar a ação aqui, aqui eu poderia trazer só a categoria, porque eu trago da task. Nesse campo eu trago os elementos da aba 12, que eu levantei, identifiquei os cenários, e aqui o meu plano de ação, de acordo com a hierarquia do controle. Mas olha só, meu cenário de risco foi muito alto, há uma necessidade de revisão de alguma regra, procedimento, sim ou não, você vai identificar. A projeção da classificação do risco aqui ele vai sair de alto para moderado, de alto para baixo. Você pode trazer aí as categorias conforme sua empresa, editando aqui. Mas ao final, qual é o objetivo? Fazendo essas ações, se são ações de engenharia, substituição, eliminação, quando você olhar para o seu plano de ação, você vai olhar o seguinte: essa ação que você está propondo é uma ação que vai atuar na barreira sistêmica. A barreira sistêmica é procedimento, treinamento. Essa ação é uma ação voltada a comportamento. Então, fica claro, ações de comportamento são baixa eficácia. Elas não vão garantir que o evento, né? A gente tem longo prazo para a evolução do comportamento e as pessoas oscilam ao longo desse processo, entrada, saída e próprio esquecimento, por mais que elas estejam treinadas. É uma ação de barreira física, né? Eu estou botando lá uma proteção, então estou combinando aqui a gestão, que a gente viu na evolução da cultura de segurança, eu estou combinando aqui a engenharia e comportamento. Quando eu olho para esse aglomerado de ações, você se pergunta, com essas ações, executando essas ações efetivamente, eu vou evitar a reocorrência desse acidente? E mesmo que o acidente ocorra novamente, o risco vai ser menor que o atual. Isso faz com que, a partir de agora, toda vez que você olhar para um plano de ação, você vai identificar se ele é eficaz ou não. Então, ele tem que estar atrelado à metodologia da hierarquia de controle, ele tem que estar atrelado às barreiras. Então, toda a estrutura aqui do meu plano está voltada para isso. Você pode usar a sua ferramenta que já existe, pode pegar essa, ajudar a revisar o formulário e, nesse sentido, você muda a sua visão em relação à eficácia dos planos, logicamente, acompanhamento entre o que está escrito e o que está executado, as coisas podem degradar. Só como observação, em média, 30% dos planos de ação executados degradam ao longo do período. Porque pessoas mudam, entram novas pessoas no processo, barreiras degradam por falta de manutenção e liderança, padronização, tudo isso muda conforme o momento da empresa. Isso pode contribuir ou prejudicar em relação às barreiras e controles implantadas. Agora que eu fiz um plano de ação eficaz, um plano de ação que eu me sinto confortável para a prevenção do acidente, é hora de pensar nas lições aprendidas. Esse campo de lições aprendidas é uma prática que mobiliza, principalmente para os líderes envolvidos, o que é que a gente aprendeu com esse evento? Como é que eu compartilho essa lição? Então, vai dizer que olha, precisamos reforçar a comunicação efetiva entre turnos. Quais são as lições aprendidas? Então, você começa a listar as lições aprendidas. Eu faço isso com o líder. A gente divulga isso, forma um alerta de segurança.
Então, esse é que é o ponto, a intenção nossa aqui é de sensibilizar e trazer esses aprendizados que o evento, apesar de ser algo ruim, ele me deu a chance de aprender com ele e evitar novos eventos. Qual é a abrangência desses eventos em relação a outros processos? Cuidado que você tem que ter, porque muitos gestores tentam personalizar o evento. Esse evento, na minha área, nunca aconteceu, mas aconteceu na empresa, no segmento. Cuidado na nossa condução é convencer o líder a não personalizar o evento. Muitos líderes dizem, olha, na minha área esse evento nunca aconteceu, na empresa nunca aconteceu. Não aconteceu na área dele, na vizinha aconteceu. Em outras organizações que fazem o mesmo segmento aconteceu. Então, quando ele personaliza desse jeito, dessa forma, o evento ele é algo único, mas a categoria dele, as falhas dele, são comuns. E por isso ele se repete. Então, ter esse aprendizado organizacional e a abrangência fica para a avaliação das áreas, com um cheque nosso de área de saúde e segurança, para ver se foi implantada. Então, tem auditorias e controles daquelas ações que façam sentido. Às vezes não precisa ser a mesma ação. Eu tenho que estar atento que aquele cenário de risco, quer de projeção de objeto, ele acontece em outros locais, em outros setores. Eu tenho essa situação, então eu vou direcionar uma inspeção, vou direcionar qualquer tipo de mobilização para identificar o risco e aí sim gerar uma ação que se antecipe. Nesse formato passa a ser prevenção. Então, o objetivo aqui das lições aprendidas é ter a análise, o aprendizado, né, o grande presente aqui, que foi o aprendizado da análise, contribuindo para não ter reocorrência. É uma ferramenta fantástica que, implantada de forma correta, ajuda bastante, traz direcionadores mais estratégicos para a equipe de saúde e segurança e líderes da área. Ok, turma, vamos seguir para o próximo módulo.